Olá! Olha só que dado impressionante. As estatísticas mostram que algo entre 70% e 90% dos planejamentos estratégicos, mesmo os mais bem intencionados, falham É um número brutal, né? totalmente. Empresas gastam rios de dinheiro, equipes passam meses em reuniões e, no fim, aquele plano grandioso vira um documento esquecido na gaveta. E a gente fica se perguntando, por quê? Pois é. E a gente tem uma suspeita forte de que a resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, está escondida na confusão entre três palavrinhas: estratégico, tático e operacional. Exato. E para investigar essa cena do crime corporativo, a gente vai partir de um material muito interessante. É uma questão de concurso público sobre administração. Parece simples, né? Mas não é. Não é, porque ela tem as pistas que levam direto ao pensamento de gigantes como Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, e também do R. Mintzberg, que talvez seja o crítico mais brilhante dele. Então a nossa missão aqui hoje é usar essa questão como uma chave, sabe? Para decodificar esses três níveis. Isso. Mas não para ficar decorando o conceito de livro, é para entender por que esse desalinhamento entre eles é assim a causa raiz de tanto fracasso. Vamos mergulhar fundo para ver como é que se conecta a visão de futuro com o que de fato acontece na segunda-feira de manhã. E tem mais. A gente vai descobrir que talvez a resposta não seja só criar um plano perfeito de cima para baixo. A verdadeira genialidade pode estar em reconhecer a estratégia que já está acontecendo, de baixo para cima. Interessante. O nosso papo de hoje é sobre construir um mapa mental, sabe? Para navegar não só o que é planejado, mas também o que emerge da realidade do dia a dia. Certo. Então vamos começar com a primeira pista da nossa investigação. A questão base afirma o seguinte: objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as organizações desejam estar no futuro. Uhum. Bom, à primeira vista, isso só certinho, né? Definição de livro. É o grande sonho, a visão de longo prazo. E tá correto, essa é a visão clássica. Autores como Chiavenato, por exemplo, diriam que é a definição perfeita do tal estado futuro desejado. Ok. Mas o ponto crucial, e aí entra o Drucker, é que essa afirmação ampla não pode ser só um slogan vazio. Ele diria que, sei lá, talvez 90% das visões corporativas que a gente vê por aí são, na verdade, inúteis. Inúteis. Nossa, isso é bem forte. Por que inúteis? Porque, para o Drucker, um objetivo estratégico só tem valor de verdade se ele força a liderança a responder perguntas. Perguntas brutais, sabe? E muitas vezes desconfortáveis. Que tipo de perguntas? Perguntas tipo: qual é de verdade o nosso negócio? E, a principal de todas, o que o nosso cliente realmente valoriza? Sem responder isso, a frase ser o líder global de soluções inovadoras não é uma estratégia. É só uma frase bonita. É só uma frase bonita para colocar na parede da recepção. A estratégia, para ele, começa com um diagnóstico honesto da realidade, não com um desejo vago. Entendi. Então, o que acontece é que muitas empresas acham que tem uma estratégia, quando na verdade só tem um pôster motivacional. Exatamente isso. Isso já nos leva a uma primeira área de tensão, não é? Porque o Drucker via esse processo como algo muito deliberado, pensado, vindo do topo. Mas nem todo mundo concorda que as grandes estratégias nascem assim, de forma tão organizada. Perfeito, você pegou o ponto. Já aqui a gente vê uma faísca do grande debate. Drucker é o arquiteto do plano. Ele acredita que a alta gestão tem que sentar, analisar, debater e definir o rumo. Ponto. Certo. Mas alguém como Mintzberg olharia para essa cena com um ceticismo enorme. Ele diria: cuidado, a estratégia que vocês estão desenhando nesse PowerPoint pode não ser a estratégia que sua empresa vai de fato seguir. Para ele, a estratégia real muitas vezes borbulha de baixo para cima, sabe? Ela não desce do Olimpo da diretoria. Mas vamos guardar essa ideia por um instante. Combinado. Então, se o objetivo estratégico é o onde queremos chegar, a próxima pista fala sobre o como. A questão diz: o planejamento estratégico consiste no estabelecimento de planos gerais que moldam o destino da organização. Uhum. Eu gosto dessa expressão, moldam o destino,
Sugere que não é algo passivo, mas uma construção ativa. É uma ótima expressão. Tem um autor brasileiro clássico, o Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, que usa uma analogia que eu adoro. Qual? Ele diz que o planejamento estratégico define o rumo da organização. É literalmente o ato do capitão do navio olhar para o horizonte, para as estrelas, e traçar a rota principal no mapa. Entendi. Não é sobre qual marinheiro vai fazer qual tarefa, mas sobre a direção geral da viagem. Essas decisões, entrar em um novo mercado, investir pesado numa tecnologia, mudar o público-alvo, são as que moldam o destino. Ok. Então a gente já tem a visão, o destino e o plano geral, que é o mapa. A confusão toda parece que começa quando a gente tenta levar esse mapa para a tripulação. Exato. E é aqui que a nossa investigação esquenta. A terceira afirmação da questão é a que causa o curto-circuito. Ela diz: o planejamento estratégico é realizado no nível operacional. E aí está, o epicentro do problema. Totalmente errado, né? Totalmente falso. Mas essa afirmação reflete um erro de pensamento que acontece todos os dias nas empresas. É a confusão de papéis. E para entender por que é falso, a gente precisa separar claramente os 3 níveis. Vamos lá. O topo da pirâmide é o nível estratégico. Exato. Aqui vive a alta administração. CEOs, presidentes, o conselho. O trabalho deles é olhar para fora da empresa e para o futuro distante. Longo prazo. Isso, o horizonte é de 5, 10 anos. Eles estão preocupados com a concorrência, com mudanças tecnológicas, com a economia global. A visão é macro, como se eles estivessem num helicóptero olhando a paisagem inteira. Eles definem o que e o porquê. E na outra ponta, lá embaixo, na sala de máquinas do navio, está o nível operacional. Precisamente. Lá estão os supervisores e as equipes da linha de frente. O foco deles é interno e no curtíssimo prazo. Hoje, esta semana, este mês. O agora. O agora. O trabalho deles é executar as tarefas e rotinas com a máxima eficiência. Eles não estão perguntando para onde o navio está indo. A pergunta é como a gente mantém os motores funcionando com perfeição agora. É o nível da execução detalhada, o como fazer. Certo. Mas essa divisão em 3 caixinhas, estratégico, tático e operacional, me parece ótima na teoria. Mas no mundo real, que é caótico, essa separação não é um pouco idealizada demais? Ah, essa é a pergunta. Numa startup, por exemplo, o mesmo CEO que define estratégia de 5 anos muitas vezes desce para ajudar a equipe a codificar ou atender um cliente. Como esse modelo se aplica aí? Essa é a pergunta de $1 milhão e ela é fundamental. Você tem toda a razão, as pessoas podem transitar entre os níveis. Exato. Numa startup, o fundador usa o chapéu de estrategista de manhã, o de gerente tático à tarde e o de operador à noite. A questão não é que as pessoas são trancadas em caixas, mas que as funções e as mentalidades de cada nível são radicalmente diferentes. Ah, boa. E é crucial saber qual chapéu você está usando em cada momento. Ah, então a distinção é mais sobre o tipo de pergunta que se está respondendo num dado momento. Exatamente. E é por isso que falta ponte entre os 2 extremos. O nível tático. Quem atua aqui são os gerentes intermediários, os chefes de departamento. Os tradutores. A função deles é ser o tradutor. Perfeito. Eles pegam a visão estratégica de seremos a maior empresa de energia solar da América Latina em 10 anos e traduzem para o gerente de marketing como precisamos criar um plano para aumentar nosso reconhecimento de marca em 30% no próximo ano. Faz sentido? Eles transformam o OK estratégico em planos de ação concretos para suas áreas, com foco no médio prazo. Sem essa tradução, a estratégia nunca sai do papel. E a confusão dos níveis. Confundir os níveis é como pedir para o capitão do navio esfregar o convés enquanto a embarcação está indo em direção a um iceberg. A imagem é forte. Vamos tornar isso ainda mais concreto. Vamos usar um cenário baseado no nosso material. Uma empresa de tecnologia decide que, nos próximos 10 anos, quer se tornar líder em inteligência artificial na América Latina. Quem toma essa decisão e como ela desce pela organização? Cenário perfeito. A decisão ser líder em IA na América Latina em 10 anos é 100% estratégico. Longo prazo, incerteza. Exato. O horizonte é de longo prazo, a abrangência afeta a empresa inteira e o grau de incerteza é altíssimo.
Isso é trabalho da alta administração. Eles definiram o destino. Certo, destino tá no mapa. E agora? Como isso vira código sendo escrito por um desenvolvedor na terça-feira? Agora começa a cascata da tradução. O nível tático entra em ação. O diretor de pesquisa e desenvolvimento se reúne com sua gerência e cria um plano de médio prazo. Nos próximos 24 meses, vamos desenvolver uma plataforma de processamento de linguagem natural. Ok. O diretor de RH cria outro plano. Vamos contratar 50 engenheiros de IA e criar um programa de treinamento interno no próximo ano. Eles estão quebrando a grande visão em projetos gerenciáveis. E finalmente aterrissa na operação. Finalmente, o gerente de P&D leva o plano para o supervisor de uma equipe de desenvolvimento. A meta desse supervisor se torna de curto prazo. Nossa meta para as próximas 2 semanas, neste sprint, é entregar o módulo de autenticação da nova plataforma. Ah, entendi. E o trabalho do desenvolvedor, naquele dia, é escrever o código para essa função específica. Veja como uma visão de 10 anos se transforma numa tarefa de 8 horas. Cada nível tem uma lente de foco diferente. Esse Imagina Cascata é poderosa, mas também me parece um pouco perigosa. Como assim? Se houver um erro lá no topo, na definição da estratégia, a cascata inteira leva a empresa com força total para o precipício errado, não é? Exatamente. E isso nos leva à distinção mais importante de todas que aparece no material: eficácia versus eficiência. Certo. O nível estratégico, o da alta gestão, está preocupado com a eficácia. Estamos fazendo as coisas certas. Ou seja, apostar em IA é o rumo correto para o futuro da nossa empresa. Eficácia é sobre acertar o alvo. Enquanto o nível operacional está focado na eficiência. Precisamente. O nível operacional busca a eficiência. Estamos fazendo as coisas do jeito certo. A pergunta do desenvolvedor é: eu estou escrevendo este código da forma mais rápida, com menos bugs e usando menos recursos de servidor? Fazer do melhor jeito possível. Isso. Eficiência é sobre executar uma tarefa da melhor maneira possível. Isso me lembra a clássica história da Blockbuster. Eles eram absurdamente eficientes. Eram. Tinham um sistema logístico impecável para gerenciar o inventário de fitas VHS, eram mestres em cobrar multa por atraso, operacionalmente uma máquina. Uma máquina perfeita. Mas a Netflix foi eficaz. Eles entenderam que o negócio não era alugar caixinhas de plástico, era entregar entretenimento conveniente em casa. A coisa certa. A eficiência da Blockbuster em fazer a coisa errada não a salvou da irrelevância. A eficácia estratégica vem primeiro. O alinhamento perfeito é quando a estratégia aponta para o alvo certo, o tático desenha o melhor mapa para chegar lá e o operacional garante que cada passo da jornada seja dado da melhor maneira possível. Ok, então o quebra-cabeça está se montando. Parece que a resposta para o nosso mistério inicial de por que tantas estratégias falham é esse grande desalinhamento. Uhum. A alta gestão sonha com a eficácia, a operação se mata pela eficiência e o nível tático muitas vezes se perde na tradução, tentando agradar os dois lados. Essa é uma parte enorme da resposta. Mas e se eu te disser que a maior causa do fracasso, muitas vezes, não é só o desalinhamento do plano, mas a arrogância de achar que a única estratégia válida é a que vem de cima? Opa, agora a conversa ficou ainda mais interessante. Explica isso. É aqui que a gente volta para o Henry Mintzberg e o conceito revolucionário dele de estratégia emergente. Estratégia emergente? Isso. Ele passou a vida estudando o que as empresas realmente faziam, não o que elas diziam que fariam nos seus planos. E ele descobriu algo fascinante. A estratégia que de fato acontece, a estratégia realizada, é quase sempre uma mistura. Uma mistura de quê? Uma parte vem do plano deliberado, feito na sala da diretoria, mas outra parte, muitas vezes a mais importante, emerge da operação. E o que seria essa estratégia emergente? São as coisas que acontecem por acaso? Não por acaso, mas por adaptação e aprendizado. Pensa num vendedor que, no dia a dia, descobre que um tipo de cliente que ninguém na empresa valorizava
está comprando muito um produto por um motivo inesperado. Certo. Ele começa a focar nesse nicho. Outros vendedores veem o sucesso dele e começam a copiar. De repente, sem nenhuma ordem da diretoria, a empresa desenvolveu um novo e lucrativo segmento de mercado. Isso é uma estratégia emergente. Ah, Ela não foi planejada, ela brotou da prática. entendi. A estratégia que cresce de baixo para cima a partir das ações do dia a dia é a vida real acontecendo enquanto o plano estratégico está lá, na gaveta. Exatamente. O Mintzberg diria que a gestão puramente de cima para baixo é perigosa, porque ela ignora essa inteligência que brota da linha de frente. Faz sentido. Plano é uma intenção, uma hipótese. A realidade vai testar essa hipótese. A estratégia emergente é o aprendizado que vem desse teste. Uma empresa genial não é aquela que cria o plano perfeito, mas aquela que é humilde o suficiente para reconhecer quando uma estratégia emergente é melhor do que o plano original. E tem a coragem de mudar o rumo. E tem a coragem de mudar o rumo. Então, o resumo da nossa análise é que o sucesso não depende só de ter clareza sobre os papéis do estratégico, tático e operacional para executar bem um plano. Não. Depende também de criar canais para que as boas ideias operacionais possam subir e, quem sabe, virar a nova estratégia. É a síntese perfeita. A clareza nos papéis evita o caos, a cascata de planejamento garante o foco, mas a abertura para a estratégia emergente garante a sobrevivência e a inovação. O planejamento deixa de ser um evento. Exato. Ele não é um evento que acontece uma vez por ano. É um processo contínuo de aprender e adaptar. Isso muda tudo. A discussão sobre estratégia deixa de ser apenas sobre controle e passa a ser sobre cultura e aprendizado. Precisamente. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar desta conversa. Manda. O grande desafio para qualquer líder não é apenas criar e comunicar uma estratégia clara de cima para baixo. Talvez o desafio mais difícil e mais importante seja criar um ambiente onde as estratégias que já estão emergindo silenciosamente nas atividades diárias das equipes possam ser vistas, ouvidas e nutridas. Em vez de serem esmagadas em nome do temos que seguir o plano. Exatamente. A pergunta que fica no ar é: dentro de qualquer organização, como a gente pode se tornar melhores jardineiros de estratégias, que sabem a hora de podar o que não funciona e a hora de regar as pequenas e promissoras ideias que brotam da terra fértil da operação? Em vez de agir apenas como arquitetos que tentam construir tudo a partir de uma planta baixa e inflexível. Exatamente essa a questão.